Bem, então vamos fazer mais um exemplo aqui, utilizando nossa placa Bluepill, né? STM32F103C8T6, que está incorporada na nossa placa STM Bird. Nesse circuito nós temos aqui um LED e um botão, uma chave nomeada como B1 e o LED nomeado como L1. A chave está conectada ao pino 0 da porta B, uma das extremidades, e a outra extremidade, né, ao terra, ou ao GND. E nós temos o LED aqui conectado ao pino 8 da porta A. Então nós temos aqui na saída do pino 8 da porta A uma conexão com um resistor aqui no caso de 330 ohms e depois esse resistor conectado ao anodo do LED. O catodo do LED nós vamos ligar no GND. E o que nós vamos fazer com esse circuito? Quando nós pressionarmos a chave B1, nós vamos mudar o estado do LED. Se ele estiver aceso, nós vamos apagar. E se estiver apagado, nós vamos acender. E aqui também nós vamos ter uma seguinte situação. Se nós pressionarmos o botão e segurarmos, o LED vai somente mudar o estado e permanecer nesse estado enquanto a gente estiver com o dedo pressionando a tecla. Soltando a tecla, ele deve se manter no mesmo estado. Pressionando novamente, ele vai mudar de estado novamente, vai permanecer enquanto a gente segurar a tecla. Soltando a tecla, ele vai permanecer nesse estado. Então vamos ao nosso código. Então eu estou aqui com o nosso STM32 Cube IDE aberto. Nós vamos criar um novo projeto. Então vamos em File, New e STM32 Project. Aqui a gente vai escolher então o microcontrolador que nós vamos trabalhar, no caso o STM32F103C8T6. E a gente pode digitar esse código aqui, STM32F103C8T6, para que nós possamos buscar esse microcontrolador. No caso, esse primeiro microcontrolador aqui. No meu caso, eu já tenho esse microcontrolador configurado como preferencial. Então, eu já tenho a estrelinha marcada aqui. Então, para mim, bastaria somente clicar aqui nessa estrelinha e ele já está sendo mostrado aqui para mim. Então, vou selecioná-lo e Next. Agora nós vamos dar um nome a esse projeto. Vamos chamar de BTN_LED e Finish. Bom, então nós temos aqui a nossa interface gráfica, né, o STM Cube MX ou MX, onde a gente vai fazer as configurações dos pinos e também do cristal que a gente vai utilizar, que é o cristal da placa de 8 MHz, só que a gente vai utilizar o PLL, ou seja, nós vamos utilizar a frequência máxima de clock para esse microcontrolador que é de 72 MHz. Então vamos aqui em System Core, escolhemos a opção RCC e depois em High Speed Clock nós vamos escolher a opção Crystal ou Ceramic Resonator. Feito isso, nós podemos verificar aqui que os pinos foram configurados, né? Vamos até Clock Configuration e aqui a gente muda de 8 MHz para 72 MHz, que é o nosso clock desejado. Então podemos digitar diretamente aqui 72 e pressionar Enter. Ele vai dizer aqui que não foi encontrada uma solução usando as fontes selecionadas, né? E se nós queremos usar outras fontes, então basta nos clicar em OK. Pronto, então configurado aqui 72 MHz, a gente pode verificar que ele já marcou aqui PLL Clock e também o HSE, que seria o clock externo, né? Voltando aqui em Pinout Configuration, vamos agora configurar os pinos, que seria o LED, que está conectado ao pino 8 da porta A, e o botão que está conectado ao pino 0 da porta B. Então vamos primeiramente no pino 8 da porta A, configurar esse pino como saída, então GPIO Output. E o pino 0 da porta B, nós vamos selecioná-lo como Input. Tá ok, vamos voltar um pouco no nosso esquema, e nós podemos verificar aqui que a chave está conectada diretamente ao pino 0 da porta B e o outro pino ao terra, né? Então nós temos uma situação aqui que pode gerar um ruído na nossa entrada, né? Então para isso nós vamos habilitar aqui o resistor de pull-up interno para o pino 0 da porta B. Então, como a gente faz essa configuração? Nós temos aqui em System Core o GPIO. Então vamos clicar aqui, vamos selecionar aqui o pino 0 da porta B, que é o nosso pino de entrada, e aqui nós temos a configuração dele, né, que está no modo de entrada,
e no pull-up and no pull-down. Nós queremos habilitar o pull-up, então nós vamos simplesmente selecionar aqui pull-up. Pronto, já está configurado então o resistor de pull-up interno para o pino 0 da porta B. Bom, nossas configurações já estão corretas, então podemos salvar esse projeto. Ele vai nos questionar aqui se nós queremos gerar o código, a gente vai clicar em Yes. Nós queremos abrir a nova perspectiva, então sim. E aqui nós temos então o nosso código principal, né? Esse código aqui é o anterior, vamos fechá-lo aqui. E aqui a gente pode escrever o código de acordo com a nossa necessidade. Bom, então aqui no arquivo principal, nós vamos descer até a função principal. Nós temos aqui a função do tipo int, com o nome main, de principal, e não retorna nenhuma informação, né? Como a gente já falou anteriormente, nós temos aqui a inicialização da biblioteca HAL, a configuração do sistema de clock, a configuração dos pinos, né? A inicialização dos pinos de I/O, e nós temos aqui o laço while para a nossa função principal, ou seja, o nosso código principal, né? Bom, aqui nós vamos fazer o nosso código. Primeiramente, logo depois aqui de user code begin while, a gente vai criar uma variável do tipo GPIO pin state. Então, GPIO underline pin state. Essa variável, ela faz parte de uma enumeração, né? Então, se nós posicionarmos o mouse sobre ela, clicarmos em Ctrl, a gente pode clicar sobre essa link e aqui nós vamos ter a enumeração, que são as macros, né, para reset, ou seja, 0 para o pino ou 1 para o pino, pin set, né? E o nome da enumeração seria GPIO pin state. Então, voltando no nosso código, então uma variável do tipo GPIO pin state. E o que a gente vai fazer aqui? Vamos dar o nome dessa variável de prev button state, ou seja, estado do botão prévio. E a gente vai colocar esse estado do botão como GPIO underline pin underline set. Ou podemos simplesmente colocar aqui o valor 1. Mas vamos seguir a padronização aqui da biblioteca HAL. Depois no laço while, vamos só fazer um comentário aqui em cima, da seguinte maneira. Variável para armazenar o estado anterior do botão. Vamos fechar aqui o comentário. E aqui dentro do laço while a gente também vai iniciar um comentário. Então faz a leitura do estado atual do botão. E como a gente vai fazer a leitura do estado atual do botão? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos utilizar o mesmo tipo de variável que a gente utilizou em cima, então GPIO underline pin state, que é a nossa enumeração. Nós vamos dar o nome de current button state e vamos igualar a all underline GPIO read pin, ou seja, nós vamos fazer a leitura do pino 0 da porta B. Então aqui dentro do parênteses, nós precisamos indicar qual a porta, que é a porta B, então GPIO B, e qual o pino, que é o GPIO underline pin underline 0 e ponto e vírgula. Então aqui nós estamos fazendo a leitura do estado atual do botão. Bem, eu vou copiar um código aqui, já pronto, e vou explicar em cima desse código que a gente vai ter aqui. Bom, feita a leitura do estado atual do botão, a gente vai verificar se o estado do botão foi alterado. Então, em princípio, nós temos aqui a variável prev_button_state em 1. Né? Então, a gente sabe também que, como a gente tem, voltando aqui no nosso esquema, como a gente tem aqui o pino 0 da porta B, agora com resistor de pull-up, quer dizer que, em princípio, nós temos aqui nível lógico 1 no pino 0 da porta B. Certo? Então, quando a gente pressiona o botão, o pino 0 da porta B vai para 0. Então, nós temos aqui a variável prev_button_state em 1, e se nós pressionarmos o botão, a gente vai fazer essa leitura
e nessa leitura vai constatar realmente que esse pino 0 da porta B foi para nível lógico 0. Então, current button state, que é essa variável que a gente está armazenando, o estado do botão, current button state vai para 0. 0 é diferente de prev button state, ou seja, 0 é diferente de 1, claro, né? Então nós vamos entrar nesse if, e aqui nós vamos ter simplesmente um debounce de 50 milissegundos aqui, para a gente evitar ruído no botão. Depois nós vamos fazer novamente a leitura do pino 0 da porta B e agora armazenar em current button state. E também fazer com que current button state seja atribuída a prev button state. Então esse prev button state, que antes era 1, passa a ser 0. E aqui a gente vai verificar se o current button state ele é realmente 0. É, porque a gente pressionou o botão, né? Se ele é 0, então nós vamos inverter o estado do pino 8 da porta A, consequentemente invertendo o LED. Se ele estiver aceso, vai apagar, se estiver apagado, vai acender. Então, essa função aqui, como a função da biblioteca HAL, então, HAL, GPIO, toggle pin, ela faz a inversão, né, do estado de um pino. Então, se o pino estiver em 0, vai para 1, se estiver em 1, vai para 0. Bom, então nós temos aqui prev button state 0, current button state 0. Numa próxima interação aqui do laço while, nós vamos fazer mais uma verificação aqui, mais uma vez a verificação. Current button state e prev button state são diferentes? Se eu tiver pressionado o botão, não, eles vão ser iguais. Então, não vai ser nada alterado aqui. Agora, se eu soltar o botão, nós vamos ter aqui uma seguinte situação. A leitura no pino 0 da porta B vai ser 1, certo? E prev button state, nesse caso aqui agora, é 0. Então, current button state é 1, prev button state 0 são diferentes. Então, nós vamos entrar aqui novamente. Vamos dar esse tempo de 50 milissegundos, fazer novamente a leitura do botão, vamos armazenar novamente em current button state e vamos verificar aqui. Current button state, como eu soltei o botão, é 1. Prev button state é 0, que vai para 1. E aqui eu vou fazer a verificação. Current button state é igual a reset, 0? Não, não é. Então, nós não vamos ter esse if aqui. Ou seja, o LED vai continuar no último estado. Aí, se eu pressionar novamente o botão, quando eu voltar para cá no laço while, aí nós vamos ter a primeira situação, né? Nós vamos ter aqui current button state vai para 0, prev button state nessa situação aqui foi para 1, ou seja, nós temos a situação inicial. Nesse caso, então, nessa passagem agora, current button state é 0, então, fazendo essa verificação, nós vamos inverter o estado do pino 8 da porta A. E aí vai seguindo o código, né? Pressionamos o botão, acendemos o LED. Enquanto a gente segurar o botão pressionado, nada acontece. Soltando também nada deve acontecer. Pressionando novamente o botão, se o LED estiver aceso vai apagar, se estiver apagado vai acender. E também, enquanto a gente segurar o botão, nada vai acontecer. Soltando o botão, também nada deve acontecer, a não ser que a gente pressione novamente o botão. Então é esse o nosso código. Vamos agora compilar e programar o microcontrolador para nós verificarmos o funcionamento. Então, para nós compilarmos, a gente pode vir aqui nesse martelinho. Então, Build Debug for Project, né, que é o BTN LED. Vamos clicar aqui. Nós não tivemos nenhum erro, nenhum alerta. E agora a gente vai programar o microcontrolador. Ok, então para programar o microcontrolador nós vamos até o SM32 Cube Programmer. Ok, vamos pressionar então o botão de Reset da placa Blue Pill. Connect, soltar o botão de Reset. Então, gravador conectado. Vamos buscar então o nosso código, que no nosso caso agora é BTN LED, debug e o arquivo com a extensão ELF, né? Então, abrir e Start Programming. Ok, nessa nossa placa STM32, nessa situação, a gente precisa deixar esse jumper de modo na posição direto, para que nós tenhamos esses 4 botões aqui conectados aos pinos diretamente do microcontrolador. No caso aqui, a gente vai trabalhar com o pino 0 da porta B. O pino 0 da porta B está conectado, quando aqui indireto, está conectado à tecla A, né? Então, se eu pressionar essa tecla, eu devo acender o LED 8, que é esse primeiro LED aqui. Eu fechei esse jumper, né?
Então o primeiro LED é o LED que está conectado ao pino 8 da porta A. Então pressionando a tecla A, nós vamos acender o LED. Percebam que ele não mudou de estado nem quando eu segurei e também nem quando eu soltei. Vamos pressionar novamente a tecla A e vamos segurar um pouquinho. Apagou o LED e não muda de estado. Se eu soltar também não deve mudar de estado. Só vai mudar de estado quando eu pressionar novamente a tecla. E assim por diante. Então tá aí mais um exemplo, utilizando o STM32F103C8T6 na nossa placa ACPIC STM32. Mais uma vez lembrando, se você estiver interessado em adquirir a placa, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Até a próxima!